Alô, alô, salve, salve, amigos da TV 247, da TV Sounic. Bom dia, domingo de sol em São Paulo, 10 horas da manhã, dia 19 de maio. Vamos começar a leitura dos jornais. Malia, a cantora que ainda vai muito o que falar, está aqui na revista do Globo. Estrela e Ascensão, a nova promessa do pop nacional. Depois da Anitta, agora vem ali a Adriana Tamopolsky. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos, bom dia Frank Moraes de Paiva. Olá, como vão vocês? Estou aqui com o Globo, Estadão, a Folha, Milene Chaves, bom dia. Estadão, Globo, Folha de São Paulo. Economia está próxima da depressão, afirma estudo. Manchete da Folha, Salomão Cavalcante, bom dia. Olha aqui, manchete da Folha, Leonardo Zé Ferreira. Por favor, média, só uma média, sem tom. Média. Só uma média, tá? Média, por favor, obrigado. Guilherme Gomes Aires, bom dia. Economia próxima da depressão. Cenário crítico ocorre se 2019 repetir a expansão do PIB per capita registrada nos últimos 2 anos. Manchete do Globo. Guerra cultural desvia MEC de desafios do ensino. Após 5 meses, Ministério não apresenta propostas para resolver gargalos da educação. Analistas apontam principais obstáculos para a melhoria dos indicadores da área. As colunas do Globo. Ascânio Seleme, Bolsonaro teme que seu núcleo familiar se rompa. Estado de São Paulo, governo zera verba de 140 projetos em 11 ministérios. Contingenciamento de recursos atinge de contenção de cheias a programa antidrogas. Sem poder cortar despesas obrigatórias, como salários, o governo bloqueou todo o orçamento previsto para este ano de 140 projetos espalhados por 11 ministérios. Foram congelados recursos de áreas sensíveis, como a contenção de cheias e inundações, a prevenção do uso de drogas e assistência à agricultura familiar, entre outros. Vera Magalhães, medir forças nas ruas é mais uma prova da completa desconexão com a realidade e pode ampliar desgaste do governo. Pois é, o governo, os bolsonaristas estão convocando manifestação para responder à manifestação contra o Bolsonaro do dia 15. Em 1992, quando Fernando Collor pediu que as pessoas fossem às ruas de verde e amarelo, as pessoas foram de camisas pretas e começou a debacle do Collor. Não é manifestação na rua que segura governo. O que segura governo são ações e medidas concretas de melhoria da situação da população. As pessoas na rua funcionam para ir contra alguma coisa, não para ir a favor. Portanto, essa manifestação a favor do governo deverá ser um fiasco.
porque o apoio que o governo tem é no Twitter, não é na rua. Vamos ver aqui o Globo, o que diz o Globo, os colunistas do Globo. Charge do Chico, atenção, atenção para a charge do Chico Caruso. Olha aqui, o resumo da semana: Bolsonaro, Witzel e Crivella. Bernardo Melo Franco escreve O Fantasma de Jânio. Na sexta-feira, dia 10, Jair Bolsonaro surpreendeu a plateia com um aviso: talvez venha um tsunami na semana que vem. O presidente não deu explicações, mas acionou o alerta de crise em Brasília. 3 dias depois, a onda se ergueu no mar. O Ministério Público quebrou os sigilos do primeiro filho, Flávio, e de outras 85 pessoas ligadas a... A investigação começou no gabinete do 01, que foi alçado de deputado estadual a senador. Não se sabe onde terminará e nem se o presidente acabará entre os afogados. Aqui, o Ministério Público já afirmou que o escritório parlamentar de Flávio abrigava uma organização criminosa com clara divisão de tarefas para desviar dinheiro público. A ponta mais visível do esquema é a rachadinha, o truque de embolsar parte dos salários de assessores. Os dados bancários poderão esclarecer outras suspeitas, como a conexão da família presidencial com as milícias. O faz-tudo, Fabrício Queiroz, continua sumido. Foram dele os cheques que abasteceram a conta da primeira-dama com 24 mil reais. Se não bastassem as transferências para Michele, o presidente fez questão de trazer o foco do inquérito para si. Querem me atingir? Venham para cima de mim, desafiou. Ele reclamou de esculacho, mas não explicou a evolução patrimonial do herdeiro. No mesmo dia, recitou a palavra impeachment, que ainda não estava na boca dos adversários. O tsunami não foi a única onda gigante da semana. Na quarta, protestos pela educação se espalharam pelo país. O presidente chamou os manifestantes de imbecis, o que deve engrossar novos atos contra o governo. Na sexta, Bolsonaro divulgou um texto apócrifo, afirmando que o país é ingovernável sem os conchavos que ele se recusaria a fazer. Que poder tem de fato o presidente do Brasil? Questiona a mensagem. O texto descreve Bolsonaro como refém das corporações, entre elas o Congresso, a Justiça e até as Forças Armadas. No fim, traça um cenário de ruptura institucional irreversível com desfecho imprevisível e sugere a venda de ativos brasileiros. O tom apocalíptico lembra a carta-renúncia de Jânio Quadros, outro presidente que chegou ao poder com discurso messiânico. Na campanha, ele brandia uma vassoura com a promessa de limpar a bandalheira da política. No poder, perdeu-se em atitudes e medidas excêntricas,
como a proibição da briga de galo e do maiô de 2 peças, e também do lança-perfume e das corridas de cavalo. Em agosto de 61, Jânio escreveu que desejou um Brasil para os brasileiros, mas foi esmagado por forças terríveis. A renúncia, 7 meses depois da posse, foi uma tentativa frustrada de emparedar o Congresso. Imaginei que o povo iria às ruas, seguido dos militares, e que seria chamado de volta. Deu tudo errado. Confessaria 3 décadas depois. Bolsonaro já imitou o antecessor nas cruzadas conservadoras. Censurou a propaganda de um banco público porque não gostou dos figurantes e declarou que o país dispensa o turismo gay porque nós temos famílias. Ao flertar com a radicalização, o presidente sugere que o fantasma de Jânio continuará a nos assombrar. A outra semelhança com a renúncia de Jânio é que quando Jânio renunciou, o seu vice estava na China. E, por coincidência, Hamilton Mourão estava na China exatamente quando Bolsonaro endossou esse texto que parece muito semelhante à carta renúncia do Jânio. Em 1961. Foi o próprio Jânio que mandou o João Goulart para uma viagem à União Soviética e à China. E não podemos esquecer também que, além dessas coisas que o Bernardo Melo Franco falou, que o Jânio renunciou para voltar nos braços do povo, não podemos esquecer que quem pressionou a renúncia do Jânio foi o governador Carlos Lacerda, americanófilo, e que estava escandalizado com a aproximação de Jânio da União Soviética, de China e de Cuba ao mesmo tempo. Alguns dias antes da renúncia, Jânio condecorou Ernesto Che Guevara no Palácio do Planalto, uma cerimônia esquisita realizada às 7 da manhã. Jânio condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Eu conheci Jânio no fim da vida. O grande problema do Jânio foi a filha dele, a Tutu, a Dirce Maria. Não na presidência do Jânio, mas na prefeitura. O Jânio foi eleito prefeito em 85, prefeito de São Paulo. Em 86, a filha dele resolveu se candidatar a deputada constituinte. Jânio subiu nas tamancas, foi contra, quis proibir, mas mesmo assim a filha foi em frente, contra a vontade do pai. Em seguida, ela casou com o secretário de planejamento do governo Jânio Quadros, Marco Antônio Mastrobuoni. Jânio vingou-se demitindo o Mastrobuoni. Ele foi contra o casamento da filha. Logo a seguir, a Tutu deu uma entrevista bombástica à Folha de São Paulo, dizendo que o Jânio era um péssimo pai,
que ela tinha nascido de uma gravidez indesejada, que o Jânio era inimigo dos seus amigos e que tinha corrupção na prefeitura e que deputados davam mensalão para ele. Quer dizer, essa história de mensalão já vem de longe. Ela deu essa entrevista ao João Batista Natália, pediu para ser entrevistada, telefonou várias vezes para o Natália para ser entrevistada. E a frase mais chocante dessa entrevista foi: Jânio, para mim, está morto e enterrado. Bom, no dia seguinte, Jânio mandou internar a filha numa clínica psiquiátrica, na qual ele também já tinha se internado. A Clínica Maia, onde ele se internou para se curar de alcoolismo. Nunca se curou, é claro. Jânio mandou internar a filha, ela ficou 5 dias internada. A fama, o que restava ainda da fama de honesto do Jânio acabou nessa época, né? Porque ele sempre foi conhecido como o homem da vassoura. Varre, varre, vassourinha, varre toda a bandalheira. O povo já está cansado de viver dessa maneira. E claro que era tudo mentira. Jânio tinha uma bela casa no Morumbi, eu estive na casa dele, tinha uma grana no exterior, na Suíça. A Tutu tentou até o fim da vida dele descobrir os dados da conta bancária do Jânio, nunca descobriu. E esse dinheiro do Jânio, ao que parece, está aí nos bancos, né? Acho que ninguém conseguiu resgatar. Durante a campanha de 85 para a prefeitura, Jânio recebia os empresários na casa dele. Ele então morava em Santo Amaro, não morava no Morumbi ainda. Ele recebia as contribuições em cheque. E os cheques baixos ele costumava rasgar na frente do empresário. Ah, isso aqui é muito pouco, e devolvia. Morreu no hospital Albert Einstein. Eu vi o Jânio alguns dias antes de morrer. Ele parecia um homem empalhado. Seco, parecia uma árvore com os galhos secos. Deixa eu ver aqui a coluna do Ascânio Seleme. Finalmente o sol em São Paulo. Grande vitória do Palmeiras ontem. 4-0. 4-0 sobre o Santos. Atuação impecável de Dudu. 3 passes para gol. No WhatsApp, a reação governista. Decisivos na campanha. Grupos bolsonaristas agora atuam para desfazer crises do governo. Quá, 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 quá. A estratégia digital no WhatsApp, que ajudou a eleger o presidente, permanece em atividade. A tática é a mesma de meses atrás. Grupos pró-governo tentam resolver crises explorando pautas ideológicas.
e contra-atacam setores como a oposição e o judiciário. Em momentos de baixa popularidade, até mesmo o presidente retorna à plataforma, que ganha verniz de canal oficial. A mensagem apócrifa encaminhada por Bolsonaro na sexta-feira a contatos pessoais no WhatsApp, que classifica o país como ingovernável fora de conchavos, circulou em grupos, mobilizando novamente o batalhão de apoiadores. De toque em toque, o exército digital e informal busca se organizar em uma das semanas mais difíceis da gestão. Sem dúvida, a pior semana do governo Bolsonaro foi essa. No início deste mês, após o ministro da Educação anunciar o contingenciamento de 30%, o WhatsApp foi inundado de fotos antigas de pessoas nuas, capas de monografia das ciências humanas sobre sexualidade e pichações em locais descontextualizados. Os bolsonaristas são iguais a Bolsonaro, mentirosos, falsos, imbecis, estúpidos, ignorantes, valentões e covardes. E eles gostam de se expor como covardes. Eles veem uma coisa boa em se expor como covardes, como idiotas, como arrogantes, como imbecis, com todos os defeitos que tem o ser humano. Bolsonaro e bolsonaristas são os piores seres humanos que já apareceram na face da terra brasileira. Das 30 imagens mais compartilhadas em WhatsApp para o governo em maio, 17 eram referentes ao que bolsonaristas chamaram de balbúrdia nas universidades federais. Estúpidos, mentirosos, injuriosos, caluniadores. Os dados são do projeto Eleições Sem Fake. Boatos nas redes têm conexão com pautas do Planalto. Presidente fake, presidência fake, bolsonaristas fake, que logo voltarão para o esgoto, de onde nunca deveriam ter saído. As mensagens falsas favoráveis ao governo, mais disseminadas nas redes sociais e verificadas pelo fato ou fake, serviço de checagem do Grupo Globo, tem ligação com as principais agendas e pautas do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos 10 dias, o fato ou fake desmentiu, por exemplo, medidas falsamente atribuídas à atual gestão relacionadas ao combate à corrupção e à impunidade, uma das principais bandeiras do presidente. Um dos boatos dizia que Bolsonaro determinou a inclusão do CPF nas apostas da Mega Sena, com o objetivo de combater fraudes. Não houve, no entanto, nenhuma portaria, decreto ou orientação da presidência nesse sentido. Outro texto compartilhado entre apoiadores do presidente afirmava que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, mandou sancionar uma lei que aumenta o rigor da pena para o motorista que causar acidente com vítima dirigindo embriagado. Apesar de existir uma lei sobre o tema, o texto é de 19 de dezembro de 2017, quando Moro era juiz federal, e foi sancionada por Michel Temer. Bolsonaristas mentirosos, estúpidos, canalhas, calhordas, canalhas e calhordas. É isso que são os bolsonaristas. Antipatriotas, querem destruir o Brasil, mas não vão porque são minoria, são ratos de esgoto, são insetos, são percevejos,
Basta jogar inseticida neles que todos voltam para o esgoto. Calhordas, canalhas. São vocês, bolsonaristas, que estão ouvindo neste momento. Contem isso para o seu chefe. Calhorda. Vocês são calhordas, canalhas, sem vergonhas, estúpidos, injuriadores, canalhas. Sai daí, canalha. Caluniador, escroto, nojento. Outro texto compartilhado, outra iniciativa da gestão anterior atribuída a Bolsonaro, foram as obras na BR-163, etc, etc. As mentiras que os bolsonaristas espalham, eles são a mentira. Apenas passei para meia dúzia de pessoas, questionado sobre o texto segundo o qual o país é ingovernável. Com esse presidente, esse presidente é que é um incapaz. Ele é que não consegue governar, não é o país que é ingovernável. Quando teve presidentes, o país foi governável. Presidente Bolsonaro, diz matéria de Gustavo Maia, afirmou ontem que apenas encaminhou para meia dúzia de pessoas o texto em que o Brasil é descrito como um país ingovernável, fora dos conchavos políticos, terrorista, texto terrorista, presidente terrorista. Ele quer espalhar o terror. Terrorismo é crime e é cometido pelo presidente da República com apoio de bolsonaristas canalhas, escrotos, demônios. O inferno está vazio, como já disse Shakespeare. Os demônios estão todos aqui, mas vão voltar para o inferno logo, logo, para o esgoto logo, logo, para a escuridão. Ele foi questionado sobre o envio de mensagem pelo WhatsApp, depois de cumprimentar alunos de uma escola no Palácio da Alvorada. O texto pergunta para o autor: apenas passei para meia dúzia de pessoas. Irresponsável, quer incendiar o país como tentou incendiar os quartéis. Tentou explodir o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Terrorista. Lugar de terrorista é fora do Brasil. Nós queremos paz, queremos harmonia, queremos trabalho, arte, estudo, ciência. Não queremos obscurantismo desses ministros. Lauro Jardim, uma família do barulho. A casa está perto de cair. Para quem durante décadas operou com Dário Messer, o doleiro dos doleiros, foragido desde maio do ano passado. Messer está fechando sua delação premiada com o Ministério Público Federal. Sua mulher, Rosane, e os filhos, Dan, Denise e Débora, e até um genro, já estão com suas delações assinadas e homologadas pela Justiça. No acordo negociado para Dario, 240 milhões terão que ser pagos. Sua mulher e seus filhos também serão multados em pelo menos outros 200 milhões de reais. O pagamento, neste caso, será em dinheiro, joias e obras de arte. Estima-se que Dario Messer tem aberto 3.000 offshores em 52 países. O banco que controlava em Antígua, o Evergreen, tinha 429 clientes, entre políticos, esportistas e empresários.
Jair Bolsonaro, aquele que praguejava contra a reeleição durante a campanha, admite abertamente entre aliados que, se a economia reagir e o Brasil voltar aos trilhos, vai disputar mais um mandato em 2022. O resto é conversa. Quá, quá, quá. Se é que vai chegar 2022, ninguém sabe onde ele estará em 2022, nem sequer em 2020. Tan, 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 tan. Fernando Henrique Cardoso, estou lendo a coluna de Lauro Jardim hoje no Globo. Fernando Henrique Cardoso confidenciou a um amigo que considera uma atrapalhada sem tamanho a estratégia adotada por João Dória de defender Jair Bolsonaro publicamente, uma vez sim, outra também. Para o ex-presidente, o preço da lealdade ao capitão recairá sobre Dória, na medida em que a avaliação do governo for para o espaço. A conversa de 2 horas que Luciano Huck teve com o general Vilas Boas há 10 dias foi toda gravada pelo apresentador, não para ir ao ar no Caldeirão, mas como um documento histórico. Edir Macedo já possui, direta ou indiretamente, uma igreja, uma rede de televisão, quer dizer, uma rede de igrejas, é claro, né? Agora avança também sobre o esporte. Fundado em agosto passado em Irecê, na Bahia, o Canaã Esporte Clube é um time vinculado à Igreja Universal. Está na segunda divisão do Campeonato Baiano. Coisa rara em tempo de enxugamento generalizado, o iFood, que já emprega 1.800 pessoas, vai contratar este ano 1.000 funcionários nas áreas administrativa e de tecnologia. Cada vez mais motoqueiros em São Paulo, todos do iFood, são os empregos que restam. Emprego de motoqueiro é o que tem disponível no mercado. Justiça do Rio autoriza acesso a notas fiscais de Flávio e Queiroz. Já sabemos isso desde ontem, né? Notas fiscais do Flávio Queiroz. Vamos ver até onde essa família é íntegra, como ela mesma espalhou, mais íntegra que Madre Teresa de Calcutá. Perfil Tabata Amaral, deputada federal, novata na Câmara e alérgica às trincheiras da esquerda e direita. Para bolsonaristas radicais, Tabata Amaral é uma comunista financiada por Jorge Soros. Para petistas, é uma vendida a Sérgio Moro e João Dória e ao Jorge Paulo Lemann, porque a bolsa dela foi financiada pelo Jorge Paulo Lemann. É assim que a deputada de 25 anos, principal aposta do PDT para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Pelo amor de Deus, né? A menina acabou de entrar na Câmara dos Deputados, vai ser candidata a prefeita agora. Que absurdo, que coisa estúpida. Deixa ela ganhar um pouco de experiência na Câmara. Não, já vamos jogar a menina numa disputa de prefeita. É um absurdo.
Filha de uma família humilde, a mãe doméstica, o pai cobrador de ônibus da periferia de São Paulo, Tabata acumulou bolsas de estudo ao longo da vida para frequentar colégios particulares. Suas notas, o estímulo de professores e sua trajetória de vida a catapultaram para a admissão em Harvard, também com bolsa, de onde saiu para trabalhar no mercado corporativo. Tinha um bom cargo e futuro garantido na Ambev, cujos donos ajudaram a financiar sua educação. Mas não quis. Preferiu entrar na política. Quem a conhece desde seu primeiro ano na Universidade Americana diz que Tabata nunca escondeu dos colegas e professores o sonho que nutre de um dia ser presidente do Brasil. A deputada se define como uma progressista de centro-esquerda ou uma ativista ligada à educação. Senadores novatos se rebelam contra a tradição da casa. Eles preferem consultar as redes sociais, a seguir orientação de líderes nas votações, o que tem provocado crises. No Senado, políticos experientes lutam para que seus colegas novatos se convençam. Acordos entre líderes devem ser cumpridos. Mais focados em dar satisfação às redes sociais do que na articulação política tradicional, um grupo de excelências tem se rebelado contra o que é combinado entre quatro paredes com os colegas. Depois de um desentendimento na votação de um projeto aprovado em abril que anistia partidos que não investiram o mínimo previsto em lei, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu aos líderes que controlem seus liderados, sob risco de perder autoridade para negociar votações em nome de seus partidos. Na ocasião, líderes haviam concordado em votar a pauta da anistia. No plenário, porém, Jorge Cajuru, Leila Barros, Soraya Tronic e outros novatos contestaram a votação. Eles preferem ouvir as redes sociais e não os seus líderes. Onde é que estava Ascânio Seleme? Não estou achando a coluna do Ascânio Seleme. Ascânio Seleme, página 12. Bolsonaro teme que seu núcleo familiar se rompa. O clã familiar se rompa. Cláudio. Tudo bom? Cláudio, senta aqui. Legal. Senta aqui, ó. Eu estou aqui ao vivo. Essa aqui é a televisão. Olha que legal. incrível. É no celular. E como é que a gente vê? No YouTube. Mas No YouTube, assim, YouTube. Chama TV Sounic. TV Sounic. TV Sounic, YouTube. E tá aqui, ó, no mundo entrar lá e todo. ver. Mas se você quiser, se você tiver tempo, senta aqui pra gente conversar. Vai lá, tranquilo. Tranquilo. Mas uma hora a gente- Tranquilo. Tá bom? Ó. E aí, pessoal? Cláudio tudo legal? Tosi, ó, Tudo vocês bom? sabem quem é esse cara? É um dos maiores artistas brasileiros. Meu amigo E esse do é um grande Riviera. amigo. Meu amigo do Riviera. Ele tinha um estúdio ali Do pertinho lado. do Riviera, na rua Minas Gerais.
e é um dos melhores, dos maiores artistas, premiado na Bienal de Veneza, etc, 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 etc. Cláudio Tosi. E ele é meu grande amigo. Volta um pouquinho, hein, Cláudio? Tá legal. Tchau, tchau. Olha aqui, que pessoas maravilhosas a gente encontra nas padarias de São Paulo. Ascânio Seleme. Ascânio Seleme escreve aqui: o medo de Bolsonaro. O que vão fazer os bolsonaristas quando Bolsonaro cair? Para onde que eles vão? Vão voltar para o esgoto, né? O que eles vão fazer quando Bolsonaro se derrubar a si mesmo, né? Porque esse governo se derruba a si próprio. Vai ser o primeiro governo na história do Brasil que se derrubou a si próprio. Escreve Ascânio Seleme. Para todos, inclusive para idiotas, que educadamente assistem. O presidente Jair Bolsonaro está na defensiva, antes mesmo de completar 6 meses de governo. Vou atacar mais uma vez as investigações sobre as falcatruas do filho 01, no exercício de seu mandato de deputado estadual. Bolsonaro afirmou que elas não o alcançarão. Não vão me pegar, disse o presidente. Para se mostrar inocente, ele chegou a oferecer a abertura de seus sigilos bancário e fiscal. Foi da boca para fora, evidentemente. O curioso foi ter usado uma desculpa adotada por entre 10 pessoas acusadas de malfeitos. Não precisava. O presidente não é acusado deste crime, mas a declaração serviu para revelar um homem acuado, com medo, covarde, pusilânime, valentão, como todos os bolsonaristas, pusilânimes, calhordas, canalhas, estúpidos, escrotos, insetos, percevejos. Voltem para os seus esgotos, voltem para debaixo da terra, seus demônios. O inferno está vazio, todos os demônios estão aqui no Brasil, mas logo voltarão para o inferno. Bolsonaro está com medo de ser pego com a mão na botija? Não. Até porque não dá para afirmar isso por hora. É muito cedo. Mas ele está tremendo de pavor de ver um filho seu, ou quem sabe 2 deles, acertando contas com a justiça. A saída possível para o 01 fica cada dia mais difícil. O Ministério Público já chama de organização criminosa o grupo que o filho do presidente montou na Assembleia Legislativa do Rio. Ele, sua mãe, o seu irmão mais novo, o que não está na política, a ex-mulher do seu pai, primos, amigos e funcionários do seu gabinete terão suas contas bancárias e suas declarações de renda escarafunchadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Vão em cana, clã Bolsonaro em cana, vai apodrecer na cadeia. Esse clã só faz mal ao Brasil, que ofende o Brasil e os brasileiros todos os dias. Mas seus dias estão contados pela Polícia Federal. É caso de polícia, é caso de crime. Devem estar nas páginas policiais, não nas páginas de política. No total, diz Ascânio Seleme, do Globo, 55 funcionários, 12 pessoas da família Bolsonaro, ou diretamente ligadas a ela, e 9 empresas tiveram seus sigilos fiscais e bancários
quebrados por ordem da Justiça. Serão analisadas contas e declarações de renda de um período de 11 anos. Foi nesse intervalo que a mulher do presidente, Michele Bolsonaro, recebeu cheques do assessor motorista Fabrício Queiroz. Dinheiro que, segundo o marido dela, foi pagamento de um empréstimo que o então capitão deputado fez ao assessor motorista do filho. Esquisito? Sim, mas tudo bem. As contas abertas podem comprovar ou desmentir essa alegação. Quer dizer, vai se verificar se o Queiroz recebeu esses 40 mil reais de empréstimo. Se não estiver nas contas dele, é porque esse empréstimo ou não foi feito, ou foi feito de uma forma oculta, em dinheiro vivo. E aí o Bolsonaro, aí sim que o Bolsonaro vai ter que explicar. O Bolsonaro pai, como é que ele emprestou esse dinheiro em espécie e não depositou na conta do senhor Fabrício Queiroz? De qualquer forma, também não é isso que assusta Jair Bolsonaro e os bolsonaristas, porque esses coitados idiotas, sem o Bolsonaro, voltarão para o esgoto, para onde ele também voltará, para o baixo esgoto, para o subterrâneo da terra. Pela Constituição, ele não pode ser julgado. Portanto, nunca será condenado por crimes que não tenham sido cometidos em ligação direta com o exercício de seu mandato. A ele nada ocorrerá, mesmo que o filho ou os dois filhos, a mulher e a ex-mulher, sejam condenados por mau uso do dinheiro público. O problema é outro. O que arrepia o presidente é a hipótese de um núcleo formado por ele e pelos filhos Flávio, Carlos e Eduardo ser quebrado. Se isso acontecer, sua integridade moral e psicológica pode ruir e com ela o seu projeto de poder. Escrevi aqui no final de março, diz Ascânio Seleme, sobre um estudo em que o economista Dado Salem, mestre em psicologia do desenvolvimento e especialista em gerir conflitos familiares, mostra como são estruturadas as famílias simbióticas indiferenciadas. Elas agem como um bloco monolítico e que não se quebra por razões internas. São fechadas em si e agem como um ser único. Assim funcionam Jair Bolsonaro e seus 3 filhos políticos. A única chance de um núcleo desse se dissolver é se um dos seus vértices resolver fazer um voo solo, ensina Salem. Nesse caso, o sistema de funcionamento da família seria aliviado de sua permanente ansiedade, abrindo espaço para a entrada de outros no núcleo individual, o que seria sua destruição como bloco. Um por todos, todos por um. Cai um, cai todos. Como esta hipótese não é contemplada no caso dos Bolsonaro, a alternativa do núcleo só se romperá quando e se o 01 for condenado. Se Flávio for afastado da família compulsoriamente, em razão do resultado das investigações, a vida da família será bruscamente modificada.
Com um dos pés quebrados, o governo Bolsonaro também sofrerá consequências, avalia Salem. A saída de um dos vértices abrirá espaço para a possibilidade de relacionamentos construtivos que hoje estão fora da bolha, acabarem sendo absorvidos pelo núcleo dividido. Desse ponto de vista, o resultado da investigação tem o potencial de até mudar o governo para melhor. É disso que Bolsonaro tem medo. Bolsonaro sem os filhos cairá e os bolsonaristas serão esmagados junto e vão apodrecer nos esgotos. Histórias de Bolsonaro, na coluna do Ascânio Seleme. Em Dallas, ao tentar explicar por que ocorreram as manifestações de quarta-feira, Bolsonaro disse que a esquerda tomou conta das universidades e da imprensa brasileira. Quá, 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 quá. Antes, já havia atacado uma repórter da Folha de São Paulo, apenas porque não gostara de uma pergunta sobre cortes de gastos na educação. Mais tarde, disse que foi eleito para restaurar a democracia no Brasil. Restaurar a democracia, vejam só. Fala sério, presidente. Mais uma mentira. Presidente mentiroso. Presidente fake news. Como todos os bolsonaristas, mentirosos iguais a ele, canalhas iguais a ele, calhordas iguais a ele. Este é mais um destaque que ninguém tira de Jair Bolsonaro. Ele é o primeiro presidente do Brasil a conseguir reunir contra si nas ruas do país mais de 2 milhões de brasileiros, antes mesmo de completar 5 meses de governo. Temer, o mais odiado de todos os presidentes brasileiros, segundo pesquisas, jamais conseguiu realizar tal feito. Houve um momento em que o Fora Temer era mais barulhento que o Lula livre. Mesmo assim, ninguém foi bater panelas nas ruas. Nem Dilma conseguiu, embora tenha tentado com afinco. Acho que vale a pena tentar inscrever a obra de Bolsonaro no Guia de Recordes. Ele é recordista em canalice, recordista em terrorismo, recordista em afrontas à Constituição, recordista em irresponsabilidade, recordista em misoginia, recordista em homofobia, calhorda, canalha, calhordas, canalhas não passarão, voltarão para o esgoto. Pela ótica enviesada do presidente, coluna do Ascânio Seleme. Presidência da maldade. E a maldade não se sustenta há muito tempo, porque a maldade não tem consistência. Pela ótica enviesada do presidente, a mobilização contra os cortes na educação foi ato da esquerda, onde ele viu apenas faixas pedindo Lula livre. Basta olhar os vídeos que eu fiz no meio da multidão da passeata. Não tinha nada de Lula livre. Tinha assim, fora canalha, fora Bolsonaro, bolsonazi, canalha, calhorda, escroto, indecente. Vocês são todos indecentes, seus bolsonaristas, canalhas, escrotos.
Veja o que aconteceu com os fascistas na Itália. Mussolini foi pendurado no poste de cabeça para baixo. É isso que acontece com os ditadores e com seus seguidores, porque vocês são todos cúmplices. Os seguidores de Bolsonaro, cúmplices da calhordice, cúmplices da guerra, cúmplices dos males que estão fazendo, cúmplices das afrontas aos direitos humanos, à civilização, ao avanço da ciência, ao avanço do conhecimento. Vocês serão esmagados por vocês mesmos, vocês serão esmagados pelo seu ídolo. Na quarta-feira, Bolsonaro disse que os manifestantes que entupiam as ruas do Brasil eram idiotas inúteis e imbecis. O tom, bem acima do normal, repercutiu mal. Na quinta, o presidente voltou a falar sobre os manifestantes. Dessa vez, referiu-se a uma garotada, molecada, que estaria, segundo ele, sendo manipulada por espertalhões. Pode-se chamar isso de evolução. Ai, ai, ai. Quem conhece um pouco melhor a ministra Damares Alves sabe que de burra ela não tem nada. Ao contrário, ela sabe exatamente o que quer e que caminhos precisa tomar para alcançar seus objetivos. Ultimamente, ela vem fazendo cada vez mais menção aos ciganos brasileiros. Ela tem dito que no Brasil há 800 mil ciganos e que eles merecem a mesma atenção e cuidado que o Brasil dispensa a outras minorias, como os índios. Não se sabe se a ideia dela é construir alguma rede de proteção para os ciganos ou para equalizar, retirar a dos índios. Tan, 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 tan. Fora Bolsonaro, fora bolsonaristas, canalhas. Canalha. Vocês lembram daquela música do Walter Franco, chamada Canalha? Um grito que se espalha, canalha. Ele já estava pensando no Bolsonaro e nos bolsonaristas. São todos canalhas, escrotos, indigentes mentais, idiotas, estúpidos. Tan, 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 tan. Um belo domingo de sol em São Paulo. Finalmente saiu o sol. O sol é o melhor detergente. Tan, 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 tararararara. Tan, 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 tararararara. Deixa eu ver o caderno 2 do Globo para falar de cultura, palavra que nem Bolsonaro nem bolsonaristas conhecem. Não sabe o que é cultura, conhece a cultura da violência, a cultura dos palavrões, é até onde eles conseguem chegar. O que eles leram no dicionário foram apenas os palavrões. Uma vida pelas páginas do jornal. Resultado de 6 anos de pesquisa, o primeiro volume da biografia Roberto Marinho, O Poder Está no Ar. Reconstrói a trajetória do jornalista de seu nascimento em 1904 até a criação do Jornal Nacional em 1969.
Roberto Marinho. Esse foi o jornalista mais poderoso do Brasil, desde Chateaubriand. Foi o jornalista mais poderoso do Brasil da segunda metade do século XX. Deixa eu ver, o Arthur Chechel. O governo, diz Arthur Chechel, lançou uma campanha publicitária na televisão para estimular as inscrições no Enem. Nela, a mãe de um estudante pergunta ao filho: "Filho, você fez sua inscrição no Enem?" E o filho responde: "Vou fazer, mãe." Na cena seguinte, ele aparece fazendo a inscrição pelo computador. Agora me explica, quem foi o gênio que bolou mensagem tão criativa? Será o filho 01? Será o filho 02? Quem foi o autor dessa publicidade genial, maravilhosa e criativa? Vamos ver o Estadão. A Folha está muito chata hoje. Deixa eu ver se o Estadão está melhor do que a Folha. Que essa manchete, a economia está próxima da depressão, já deprime quem a lê, tá certo? Economia está, e ainda mais com esse dragão aqui do lado. Vamos ver o Estadão. Bom dia a todos. Bom dia a todos, salve, salve, amigos. Tan, 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 tan. Ah, mas os artigos do Estadão têm um grave pecado, são muito compridos, mas eu vou ler trechos. Olha aqui, editorial do Estadão. Editorial do Estadão. O governo contra a economia. Editorial do Estadão. Confusão, frustração, cenário desanimador, incerteza e país estressado. São palavras do pesquisador Cláudio Considera, da Fundação Getúlio Vargas, usadas para descrever e explicar o fiasco econômico do primeiro trimestre. Primeiro do ano e também do mandato do presidente Bolsonaro. Nesse período, a economia brasileira, estagnada, produziu 0,1% menos que nos 3 meses finais de 2018. Quando esse boletim foi divulgado, na sexta-feira de manhã, o dólar se aproximava de R$ 4,10. Sempre lembrando que, na verdade, não são R$4, são 4.000, porque a economia brasileira tirou 3 zeros no plano real. Por isso que, às vezes, a gente se confunde. Aparece o painel das cotações de dólar pelo mundo. Então, $1 vale 64 rublos. Daí alguém pode pensar, puxa vida, estamos melhor do que a Rússia. Porque se $1 vale 64 rublos e $1 vale R$4, estamos muito bem. Mas na verdade são R$4.000. Os 64 rublos são 64 mesmo.
Mas os R$ 4 nossos não são R$ 4, são 4.000 reais. Presidência sem rumo, outra editorial do Estadão. Com preocupante frequência, o presidente Jair Bolsonaro desdiz o que disse, ou então é desmentido por ministros, por parlamentares, ou, o que é pior, pelos fatos. Pelo cargo que ocupa, Bolsonaro deveria ser a principal referência das decisões do governo federal. Suas declarações deveriam ter o peso institucional que a presidência da República confere a seu titular. Mas as seguidas vezes em que sua palavra é desautorizada, começam a esvaziar de significado político suas manifestações. Para um governante que já demonstrou não ter vocação para agregar apoios no Congresso, essa dificuldade adicional certamente contribuirá para atrapalhar ainda mais o andamento dos projetos de interesse do Palácio do Planalto e, no limite, a própria governabilidade. Pois ninguém hoje sabe o que Bolsonaro efetivamente quer, nem o que querem os bolsonaristas que seguem um sujeito que não sabe o que quer. São mais idiotas do que ele, são mais estúpidos. Ele está caminhando para o abismo e eles vão junto. O Brasil não, que o Brasil não vai junto com o Bolsonaro. O Brasil foi o que saiu nas ruas dia 15. A mais recente confusão envolvendo declarações do presidente ocorreu depois de um encontro com deputados, vários deles governistas. Esses parlamentares informaram que, diante deles, Bolsonaro telefonou para o ministro da Educação para determinar que não houvesse bloqueio de recursos na educação. Os deputados saíram da reunião e no plenário narraram o teor do telefonema. Logo em seguida, porém, foram desmentidos pela Casa Civil, que, em nota, disse que não procede a informação e que o governo está controlando as contas públicas de maneira responsável. Quá, quá, quá. Ou seja, numa única nota, o governo fez os deputados passarem por mentirosos e irresponsáveis. Anúncios de carros, anúncios de carros, anúncios de carros. O Globo, Vera Magalhães, tudo ou nada, já? Vera Magalhães escreve no Globo. Ah, não, Estado, claro. Estou achando que é o Globo. Não, Estadão. Vera Magalhães. O governo, de 5 meses. Mas os lances da semana que passou, a pior para Jair Bolsonaro, desde a posse, mostram que flerta perigosamente com o tudo ou nada, ao estressar as relações institucionais, ao mesmo tempo em que tenta medir forças com a oposição nas ruas. No intervalo de 7 dias, o presidente, disse que fez um acordo com Sérgio Moro para nomeá-lo para o STF.
para em seguida recuar. 2. Previu um tsunami. 3. Viu as investigações sobre o filho Flávio avançarem substancialmente e atingirem o resto do clã, e reagiu a isso na base da valentia de pai. 4. Minimizou os protestos contra a educação e xingou seus participantes. 5. Se enfiou numa viagem caricata a uma cidade desimportante para uma agenda irrelevante para a qual não havia sido convidado. E 6. Terminou a semana compartilhando corrente pelo WhatsApp com um texto que diz que sua própria pauta fracassou e que o país é ingovernável. É preciso um talento muito específico para gastar tanta energia em um conjunto tão desastroso de ações. Enquanto Bolsonaro estava em Dallas, dando alguns dos tropeços listados acima, seus líderes no Congresso batiam cabeça e complicavam a já delicada situação do governo no parlamento. Como vocês veem, todos os colunistas criticam Bolsonaro, todos apontam a estupidez, a incapacidade, a mediocridade, a superficialidade, a incapacidade, a incompetência desse presidente. Todos, é uma unanimidade. São todos jornais conservadores e todos eles criticam as decisões desse governo, porque esse governo não agrada mais a ninguém. Nem a esquerda, nem a centro-esquerda, nem a centro-direita, nem a direita. Caderno 2 do Estadão. Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Escreve sobre Estados Unidos e China. Estados Unidos e China estão na fase de areia nos sapatos um do outro. Ninguém sabe como isso vai acabar. Do imprevisível Trump se espera tudo, inclusive nada. Mas a China é como a internet. Todo mundo sabe que uma coisa daquele tamanho, com tanta gente, tem quase a obrigação de dominar o mundo, ou a economia mundial. O tamanho do mercado potencial chinês, mais de 1 bilhão de pessoas produzindo e consumindo sem parar, transformou o velho império num paradoxo pragmático. Os chineses não veem problema em serem capitalistas de mercado, e seus antigos inimigos não se importam de fazer negócios com paradoxos. Não se perde muita coisa bloqueando Cuba e o Irã. Despreza-se quase 1/4 da população mundial, discriminando a China. Mas a China não parece muito interessada em apressar o processo que fatalmente lhe dará o mundo. Estadão e o Globo. Deixa eu ver. Olhem que bela primeira página. Uma Índia. Foto de Sebastião Salgado. Sentada sobre uma panela de barro típica na aldeia Maronal, a maior dos marubus, índios marubus da Amazônia. A economia está próxima da depressão. Nós é que estamos próximos da depressão, é ou não é? Editorial da Folha, para variar, riscos de desgoverno.
Crescem sinais de alarme com a desarticulação de Bolsonaro. Em vez de buscar culpados pelos seus fracassos, o presidente precisa evitar uma crise maior. Presidente fracassado, já fracassou. Havia esperança no início do mandato de Jair Bolsonaro. Para a Folha, para quem viu o que ele fez na campanha, para quem viu a sua trajetória de vida, não havia esperança nenhuma. Não deveria nem ter sido candidato a presidente. Havia esperança. Quando o presidente tomou posse, 65% de brasileiros acreditavam em um governo ótimo ou bom. A confiança de consumidores e empresários aumentara, como costuma ocorrer quando se escolhe um novo presidente. Menos de 5 meses depois, difundem-se sinais de frustração e o sentimento vai rapidamente se aproximando do alarme. O desgaste político recrudesce, as expectativas econômicas se deterioram, a tensão financeira é crescente. Bolsonaro demonstra que não compreende meios e fins de governar. Muitas iniciativas se mostram ineptas e definham, pois eivadas de defeitos jurídicos ou tecnicamente descabidos. Não raro, o presidente se vê contido por seus próprios ministros, como no caso dos ensaios de intervenção na Petrobras ou no Banco do Brasil. O resultado é uma paisagem parlamentar devastada, em que simples medidas provisórias não avançam. No passo mais recente dessa marcha insensata, ele se aventurou a sugerir que não leva adiante sua pauta porque estaria preso pelo sistema ou algo no gênero. Ainda que se trate de mais uma das inconsequências presidenciais, na mensagem está implícita a ideia de que o país precisa se livrar de impedimentos institucionais e acordos sociais e políticos. Em vez de insinuar que seus fracassos se devem a forças obscuras, desculpa sombria e inaceitável, Bolsonaro precisa aprender logo rudimentos de diálogo e negociação, a fim de evitar uma crise maior. Resta tempo de sobra para um mandato produtivo, mas as chances precisam ser aproveitadas desde já. Editorial da Folha, todos os editoriais mostrando este governo incompetente, revelando a inépcia, revelando os ataques, revelando os indícios da destruição da democracia e da destruição de um país que os brasileiros, nós, não vamos permitir. Meus amigos da TV Sonic, meus amigos da TV 247, muito obrigado por acompanharem esse café da manhã de domingo. Essa TV é uma TV de notícias, é uma TV que não embarca em teorias da conspiração, em discussões estéreis e em fake news. Aqui eu me baseio em fatos sólidos e comento a partir desses fatos. Espero que vocês também tenham esses fatos sólidos
como o norte das suas opiniões. Vocês não precisam pensar como eu penso. A minha opinião é apenas uma opinião a mais. Vocês têm que pensar conforme as suas cabeças. Não aceitem posições de ninguém. Não aceitem opiniões prontas. Pensem vocês mesmos. Leiam, se informem, conversem para chegarem às suas próprias conclusões. A democracia não pode ser abalada por um bando de acelerados que assaltou o Palácio do Planalto. Muito obrigado a todos. Até a próxima transmissão ao vivo, a qualquer momento. Tchau.